Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre o tema: qual é a voz que tu tens ouvido? Qual é a voz que nós temos ouvido? A Bíblia é muito clara que existem duas vozes que nós podemos ouvir. Tem dois caminhos, tem dois Senhor, tem duas vozes, né? É sempre dois. O Senhor sempre trabalha com duas opções. E nós vamos colocar alguns pontos para que a gente possa identificar qual é a voz que a gente tem ouvido. Temos ouvido a voz do Senhor ou temos ouvido a outra voz? Qual é a outra voz que nós podemos ouvir, irmãos? A do coração. Achei que vocês iam dizer que era do diabo. Sim, o diabo fala o nosso coração, mas é do nosso coração, é a que nós ouvimos. Ou é a do nosso coração, ou é a do Senhor. Amém? Então nós vamos colocar alguns tópicos, como ouvir essa voz, quais são as características de quem ouve, o que proporciona ouvir isso, o que nos impede, nós como filhos. Nós vamos nem falar dos ímpios, vamos falar dos filhos, porque aqui nessa noite está reunido os filhos de Deus. Amém. Né? Então, o ímpio não tem como ouvir a voz do Senhor. Aprendemos isso ontem, lembra? Amém. O que nós ouvimos em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram? Eles pararam de ouvir a voz de Deus, irmãos, depois que eles pecaram? Não. Pararam ou não? Não. Tem certeza? Tem? Tem. Vocês prestaram atenção. Nós aprendemos, irmãos, temos aprendido que quando o homem pecou, o castigo dele foi ter perdido a plenitude de Deus. Eles saíram do paraíso. O paraíso que foi colocado no Éden, né, na região do Éden, eles só saíram do jardim, eles continuaram no Éden. Amém? Nós ouvimos e aprendemos que eles continuaram ouvindo a voz do Senhor. A Eva se alegrou quando nasceu o primeiro filho, Caim. Ela falou: recebi um varão. Ela creu na promessa que dela nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ela achou que já era um Caim. Perdeu seu filho, teve outro filho. Se alegrou mais uma vez quando nasceu Sete. Amém? Amém. Nós vimos que Caim, sim, Caim que foi repreendido, a qual ouviu a voz do Senhor, a qual desprezou a voz do Senhor, foi para longe do Senhor. Esse se afastou. Esse foi para longe do Senhor, onde o Senhor já não mais o alcançava. Amém? Mas nós somos filhos. E ainda assim nós vamos entender que muitas vezes, sendo filhos, sendo igreja, sendo povo, existe uma coisa principal, né? A maior de todas, que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Todo bom cristão conhece essa passagem. Todo bom cristão é bom leitor da Bíblia, certo? Então conhece. Acharam? Amém. 2:6. 2, versículo 6 ao 12, vamos ler. Todavia, Paulo escreveu, todavia, falamos. Paulo representava a voz de Deus? Sim? Sim? Amém. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Nós falamos a sabedoria de Deus, oculta, escondida em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque se tivessem conhecido, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, presta atenção no 9. Esse é o versículo que tu conhece. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? O apóstolo Paulo, confrontando a igreja de Corinto, uma igreja onde o manifestar do Senhor, os sinais, os tais sinais eram muito fortes, né? Os sinais do Espírito, os dons espirituais, mas era uma igreja onde estava se levantando o quê? Qual era a característica de Corinto?
Uma igreja onde estava se levantando divisão, uma igreja onde estava levantando falsos profetas, uma igreja onde estava querendo ensinar sabedoria, teoria humana. Né? Então Paulo diz, olha, eu prego sabedoria, mas não a humana. Eu prego a sabedoria que vem de Deus. As minhas palavras são aquelas que nunca subiu aos olhos, nem ao coração e nem ao ouvido. E como a gente tem ouvido, irmãos, como a gente se depara com mensagens que já subiram ao nosso coração, sim ou não? Sim. Não é meio contraditório? Eu parar para ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, aqui onde Paulo diz assim, olha, aquilo que estava oculto em quê? Mistério. É isso? Sim. Sabe o que é mistério na Bíblia, irmãos? Mistério é aquilo que só Deus sabe. Até aí tá certo? Já sabia. Mistério é aquilo que só Deus sabe. E Ele só vai revelar quando e para quem Ele quiser. E Efésios, Paulo começa escrevendo dizendo que Cristo é o mistério da vontade de Deus, oculto desde a eternidade, a qual pelo meu ministério veio a ser revelado aos santos, aos eleitos, aos escolhidos. Mistério, irmãos, é aquilo que só Deus sempre soube. E Ele vai revelando para quem e quando Ele quiser. Amém? Então, se as mensagens que nós ouvimos, as promessas que nós ouvimos, já são as coisas que já estão no nosso coração, elas procedem de Deus? Não. Elas procedem de sabedoria humana, a qual Paulo diz que essa sabedoria humana, terrena, ela vem dos príncipes da onde? Deste mundo. Quais são os príncipes desse mundo? Quem são os príncipes desse mundo, irmãos? O presidente da França, lá, o Macron, o dos Estados Unidos, como é o nome dele? O negócio político, o Trump. Quem são os príncipes desse mundo, irmãos? O que é a palavra príncipe? Os principais. Estes, muitas vezes, a maioria deles são, sim, servos dos principais. Os príncipes, os principais deste mundo, irmãos, é Satanás e os demônios. Então, se as coisas que temos ouvido estão de acordo com o nosso coração, quando nós vamos ver que é um coração maldoso, Jesus falou que toda maldade procede do coração humano. Amém? Aí vai dizer, mas eu achava que era de Satanás. Ele é o agente do mal, irmãos. Ele é o garçom. Ele é o que induz. Ele é o que engana. Amém? Mas toda maldade que é manifesta na humanidade procede do coração humano. Amém? Então, o que temos ouvido, o que nos agrada, confronta o que nós pensamos, tem constrangido, tem sido difícil, tem vindo de encontro no sentido de esbarrar, irmãos? Sim? Se sim, temos ouvido a voz do Senhor. Se não, temos ouvido a voz do mundo, dos príncipes desse mundo, daqueles que governam esse mundo. Amém? Vamos ler o versículo 10. Então, se não é olho, daria para ouvir a voz do Senhor com o olho? Daria, né? Daria para ouvir, dá para ouvir em um certo sentido, nós vamos entender. Não dá para ouvir a voz do Senhor com o olho? Jesus falou, se vocês não creem nas minhas palavras, vocês ouvindo não creem, creiam pelo menos no que então? Nas minhas obras, nos milagres. Se vocês não creem ouvindo, creiam vendo. Então sim, dá para ouvir a voz do Senhor. Jesus não era a voz do Senhor? E o Verbo se fez carne e habitou entre vós? Amém? Quem vê a mim, vê o Pai. Não é o que ele falava? Quem vê o que eu faço, vê o que Deus é e o que Deus expressa. Então sim, daria para ver com o olho, daria para ver com o ouvido e até com o coração. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, os mistérios de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem, que nele está?
assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? E no 13 Paulo diz, as quais nós falamos, pregamos e ensinamos. Amém, irmãos? Então como é que eu ouço a voz de Deus? Aonde eu ouço a voz de Deus, irmãos? A voz de Deus é a palavra. Pode ser a palavra pregada em uma mensagem, a palavra de Deus pode ser pregada, a palavra de Deus pode ser lida, mas também ela pode ser manifesta num abraço de um irmão, numa cesta básica que um irmão me traz, pode ser num perdão que eu recebo e eu digo, esse irmão jamais iria me perdoar, mas ele me perdoou. Pode ser em atitude de misericórdia. Amém? Só que, sabe qual é o lugar a qual eu consigo ouvir a voz de Deus? É num lugar chamado fé. Amém? É na fé. É naqueles que têm a capacidade de crer. É o Espírito que revela. Paulo diz coisas espirituais com espirituais. Se nós quisermos continuar ouvindo a voz de Deus, compreendendo a voz de Deus com os nossos ouvidos humanos, terrenos, com os nossos olhos e com o nosso coração duro, nós nunca conseguiremos ouvi-los. Esse ouvir é no sentido de aceitar. Esse ouvir é no sentido de permitir que Ele gere algo em nós. Amém? É com a minha fé que eu tenho que ouvir. É com a minha fé. Jesus falou, ao menos creia. Creia no que eu prego. Creia no que vocês veem. Ouçam a voz de Deus através da fé. Amém? 1 Coríntios ainda, capítulo 1. Fica fácil, na folha do lado. Versículo 10. Diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século, Satanás? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Não é isso, é não 10. 1:20. Eu falei o quê? 10. É a idade. O irmão até falou que todo mundo está com a mesma fisionomia, só a minha que mudou. Envelheceu, ele falou. 1:20, perdão. Era para ver se vocês estavam prestando atenção. 1 Coríntios capítulo 1:20. Amém? Então o apóstolo Paulo diz: aonde está o sábio, né? O mestre? Aonde está o escriba? Quem era o escriba? Aquele que tinha a função de ficar reescrevendo, né, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, para que ele não se perdesse. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, Satanás? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque todos esses foram os que crucificaram Jesus. Mas eles não crucificaram achando que iam perder, porque eles perderam. Eles foram derrotados na cruz. Eles crucificaram achando que tinham o quê? Vencido. Os sacerdotes, os mestres, os fariseus, os escribas, Satanás, eles acharam que crucificando o Senhor, eles iriam continuar reinando. Eles achavam que eles iriam continuar, irmãos, mas eles não continuaram. Para os escribas e fariseus, principalmente, né, isso já acabou mais cedo. Satanás ainda tem mais um tempinho ainda para governar sobre esse reino. Amém? Mas já governa de uma forma muito mais limitada agora. Mas os escribas, os fariseus, esses pararam de reinar logo. Né? A gente sabe que em 70 depois de Cristo, menos de 40 anos depois da sua morte, o templo foi o quê? Totalmente destruído. Os judeus foram todos dispersos, mundo afora, no ano 100 mais ou menos. Eles pararam de reinar. Amém? Então Paulo diz, cadê todos esses? Todos sábios, né? Todos dotados de sabedoria, todos se prostravam para a sua grande sabedoria. Onde é que eles estão? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A palavra loucura, irmãos, na Bíblia significa que foge do quê? Que foge da razão. Amém? Que foge da razão. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus.
pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes. Quem aqui é crente? Amém? Quem é crente? Aquele que crê. Quem é aquele que crê? Aquele que tem fé. Quem é aquele que ouve a voz de Deus, irmãos? Quem é que compreende que a vontade de Deus não é segundo a razão humana? Isso é loucura. Essa foi a loucura de Deus. Deus fez de uma forma que ninguém conseguiu compreender. Nem o inquiridor desse século, nem Satanás conseguiu desvendar, irmãos, que Jesus morreria na cruz, ressuscitaria e esse seria o preço do resgate do pecado. Amém? Foi algo sem razão, sem entendimento, a qual só Deus entendia, a qual só Deus entendeu. E Ele revela aos crentes, aos que creem, aos que têm fé. Para a loucura pela loucura, através da loucura da pregação. Se o que te prego, irmãos, é segundo a razão, não é o evangelho que tu tens ouvido. Porque os judeus, 22, estão acompanhando? Amém. Porque os judeus pedem o quê? Sinais. O que os judeus eram? Assim, qual é a característica dos judeus dessa época? O que eles eram? O que marcava? Quando Jesus pisou nessa terra, caminhou, qual era a característica mais forte de um judeu? O que ele era? O que ele era? Religioso, né? Cheio de ritual. Jesus foi comer, chamaram os discípulos, falaram: o teu mestre não lava as mãos antes de comer? Né? E o lavar a mão, já falei, alguns sabem, outros não. O lavar a mão não era no sentido de higiene. Era uma purificação que os judeus tinham os fariseus tinham acrescentado. Já tinha toda a lei, todos os 600 e tantos mandamentos, eles ainda acrescentaram mais alguns. E é onde Jesus fala: o problema não é o que entra na boca, mas é o que sai. É o que sai do coração. Então a característica mais forte, irmãos, a mais forte dos judeus era o quê? A religiosidade. Eles estavam muito presos naquilo que era aquilo que tinha que vir como um sinal, né, com grandes coisas, porque eles esperavam um rei messiânico, o rei da descendência de Davi, o rei guerreiro. Os fariseus viviam, Jesus estava pendurado na cruz já, né, e eles falaram: dai-nos um sinal, desce daí. Então o judeu queria sinal, o religioso quer sinal. Como tem crente querendo sinal, irmãos? Como tem crente querendo ver dente virando ouro? Aleijado andando. Pastor, o senhor também não quer ver? Eu quero. Mas se não vê, não tem problema. Eu quero ver a cruz, eu quero ver a negação, eu quero ver a transformação. Eu quero ver, irmãos, a misericórdia. Amém? É isso que eu quero ver. Eu quero ver o evangelho, a loucura. A loucura de Deus vem através da pregação do evangelho, o evangelho da cruz. A característica que tem aqueles que ouvem a voz de Deus. Amém? Amém? Então o religioso, ele quer sinal. E os gregos? Os gregos buscavam o quê? Sabedoria. Tinha que ter uma resposta para tudo. Se não tivesse uma resposta para tudo, já questionava. O grego era uma busca de sabedoria. Eram os mais sábios. Os grandes filósofos que tem até hoje, que são citados: Sócrates, Platão, é só os dois que eu sei. Aristóteles, esses aí eram todos gregos. Todos filósofos gregos, sábios, conforme a sabedoria deste mundo. Segundo o príncipe deste mundo, deu para eles. Que se aniquila, que acaba. Amém? Que destrói. É isso que eles queriam sabedoria, racionalidade. Infelizmente tem no meio do povo de Deus, irmãos, os que querem sinal e os que são racional. Ainda não me convenceu. Não, ainda não sei, ainda não senti, ainda não é hoje. E nós somos quem? Espero que nenhum desses dois grupos. Mas nós pregamos a quem? A Cristo crucificado, que é escândalo, que não é aceitável para quem? Para os judeus. E é loucura para os gregos.
mas para os que são chamados. Quem foi chamado? Aqueles que foram contemplados, aqueles a qual o Senhor chamou o teu número. Mas para os que são chamados, seja judeu ou seja grego, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Amém. Se tu desejas ser um chamado, é isso que tu tens que desejar ouvir do Senhor. Para o judeu a cruz era loucura. O judeu queria sinal. O judeu queria fogo do céu. O judeu queria que todos os romanos fossem consumados, fossem destruídos. Era isso que o judeu queria. Amém? E o grego queria explicação. Mas Deus não. Deus queria cruz. Deus queria ser o Salvador. Deus queria dar sem merecimento. Deus queria mostrar que Ele decidiu fazer sem explicar, sem pedir conselho. Amém, irmãos? Esse é o ouvir a voz de Deus. Qual voz temos ouvido? Mateus capítulo 15. E Pedro, um discípulo amado, eleito, escolhido pelo Senhor, Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos, Senhor, essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos ainda não entendeis? Estais sem entender? Ainda não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, procede morte, procede adultério, procede prostituição, procede furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém, irmãos? Os discípulos ainda não estavam entendendo. É difícil compreender a voz de Deus, é difícil processar muitas coisas. Amém? Amém. É ou não é? Porque está de desacordo com o que nós sempre pensamos. Está de desacordo com aquilo que nós achamos que é aceitável. Aquilo que é mais lógico, muito mais óbvio. Nenhum de nós iríamos pensar em matar o próprio filho para salvar alguém. Nós iríamos querer outra saída. Nós iríamos querer dar outro jeito. Amém? Mas os discípulos, depois que o Senhor... Lembra que a gente ouviu ontem a palavra era o que mesmo? Progressiva. A palavra é progressiva. Paulo diz: é de fé em fé, de preceito em preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Jesus já tinha ensinado várias coisas, vem e fala mais uma parábola, repreende os fariseus, os que queriam sinais, e ele fala: até vocês ainda não entenderam, eu vou explicar para vocês. O que contamina o homem? O que o judeu achava que contaminava? A contaminação aqui está atrelada o quê? Condenação, sim? Condenação. Então eles achavam que o que condenaria o homem seria o quebrar da lei de Moisés e mais ainda as ordens, ainda mais os mandamentos de homens. Paulo nos alerta em 1 Timóteo, em 2 Timóteo sobre mandamentos de homens ou não? Ensinamentos de homens? Tem dois tipos de ensinamento que nós não devemos ouvir. Quais são? De homens e de demônios. Então sim, no meio do povo de Deus vai existir ensinamento, voz que vem de homem e voz que vem de demônios. Então eles ensinavam que o que contaminava, o que mataria, o que condenaria seriam os rituais não cumpridos, seriam as regras judaicas, o que eles tinham colocado no seu coração. Coração o quê? Maldoso, coração mau. Jesus falou: olha, o que condena o homem é aquilo que está dentro do coração do homem, a qual o Filho de Deus veio, irmãos, para desfazer. Amém? A qual o salmista nos ensina: Senhor, me dá um coração reto, um coração puro, um coração quebrantado, um coração diferente, transformado. Vamos ouvir, irmãos, vamos começar a ouvir a voz de Deus. Como é visível o quanto ainda ouvimos a voz do nosso
coração. As coisas que eu expresso, as coisas a qual sim, aquele que é o tentador, vem e coloca diante de mim, seja uma perda ou seja um ganho, seja uma ofensa ou um elogio. Qual é a voz? Se eu recebo um elogio, eu não tenho que corresponder com aquele elogio? Eu tenho que corresponder. Eu me orgulho com aquele elogio, fico orgulhoso. É a voz do coração que eu ouço? Ou é a voz de Deus? Aquela qual o Espírito que habita em mim tem me ensinado. Se eu recebo uma crítica, justa ou injusta, eu fico irado, eu busco me vingar, eu me sinto injustiçado. É a voz do meu coração. Se for, irmãos, isso vai me condenar. Isso condena, isso contamina o homem. E eu ouvir a voz de Deus, é crer na voz de Deus, é crer nos princípios de Deus, que vai fazer, irmãos, que essas coisas saiam do meu coração, sim ou não? Não, nunca vão sair. Nunca vão sair. Pode ser que é a luta da carne e do espírito. Um se opõe ao outro. Daqui vai proceder. Se eu ouvir, o coração vai proceder daqui. Se eu ouvir, o espírito vai proceder do espírito. E eu vou manifestar o fruto do espírito: amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há nada que entra na boca que vai te purificar, te contaminar. Pastor, até cachaça, se tu não se embriagar, não. Dá medo de pregar algumas coisas, porque às vezes somos imaturos. O Senhor está mandando beber? Não. Jesus podia ter lavado as mãos? Podia, mas não precisava. Amém? Amém. Não ia fazer diferença alguma. Mas nós somos religiosos, queremos sinal. O sinal, irmãos, do convertido. Como eu era um. Eu já fui. Como a gente vê pessoas parando de beber e de fumar e nunca se converteram. Elas vão na igreja também, se batizaram também, mas não ouvem a voz de Deus. Continuam ouvindo a voz do coração. Nós temos uma mania de atrelar a conversão com ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-ladrão. Não com ex-irado, não com ex-amargurado. Amém? Continua saindo coisas ruins do coração. A pessoa não bebe, não fuma. Ela é crente. O que é ser crente, irmãos? É crer. Para a gente entender, eu vou fazer uma matemática. Como é que eu me torno mais crente? Crendo mais. Então, quanto mais eu creio em princípio, mais crente eu sou, né? Lógico. Eu conheço gente que ainda fuma e é mais crente do que quem parou de fumar. Pastor, está certo? Não, está errado. Cristo veio, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o fim. Só para a gente entender, irmãos, como a gente se engana. Glória a Deus. Glória a Deus. Que voz temos ouvido? Eu espero, sinceramente, que não seja do coração. Ainda que esse espero, muitas vezes, vem em forma de frustração e de angústia. Porque não é o que contemplamos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Jeremias. Jeremias 7,16. Acharam? Deus fala assim, através da boca do profeta Jeremias. Tu, pois, olha a ordem que ele dá para Jeremias. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele um clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que anda fazendo nas cidades o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos. Segura, olha para cá. Para fazer bolo. Que grande pecado.
né? Isso desagradou a Deus. Nós já vamos ler o restante. Então diz, olha, Jeremias, relembrando só um pouquinho que nós ouvimos ontem, irmãos. Nós aprendemos ontem que sempre existiam gerações a qual o Senhor o quê? Desprezou. E eu tenho crido, irmãos, pelo que eu tenho aprendido. Alguns creem no avivamento. Eu creio que essa geração foi desprezada pelo Senhor. Eu creio. Mas pastor, e nós? Nós somos os remanescentes, assim espera. Só nós não, ainda tem mais alguns. O Senhor desprezou ou não desprezou o seu povo na época de Elias? Desprezou. Ele falou, Senhor, só sobrou eu. Ele falou, não, sobrou 7.000. De toda uma nação, 7.000. 7.000 não se prostraram diante de Baal. Amém? O Senhor tem os seus remanescentes no meio do seu povo, ao qual Ele rejeitou, por causa das suas obras. Tenho ensinado que muitas vezes oramos errado, irmãos. Eu não tenho mais orado, irmãos, para que o Brasil todo se converta, porque não vai acontecer. Caso contrário, Jesus não está voltando. Temos que decidir, está voltando ou não está? O que vai preceder a volta dele é o quê? Depravação, Sodoma e Gomorra, indiferença, Noé, frieza, amém? Desejo do coração sendo realizado, se casando, bebendo, comendo, nem aí para a arca, nem aí de querer entrar na arca, nem aí, né? Depravação, querendo ter relação sexual com os anjos, não foi o que o povo de Sodoma queria fazer? Mistura de raça, macho com macho, fêmea com fêmea, humano com anjo. Não é isso? Humano com animal. É o que o povo quer, é isso que tem precedido. Será que isso vai mudar, irmãos? Para mudar levaria muito tempo. E daí para vir de novo a apostasia levaria mais um tempo. Então Jesus não volta nunca. Amém? Amém. Mas nós temos visto, se a gente quiser desprezar esse sinal, tem todos os outros sinais, irmãos. A natureza geme, como tem gemido nesses dias. Romanos 8 diz que a natureza geme. Sim ou não? Amém. Ela geme. E de que se geme? De dor, de angústia. Querendo ser socorrida, resgatada. A raça humana não aguenta mais muito tempo. A natureza não aguenta mais muito tempo, irmãos. Então esse povo aqui, Deus falou, olha Jeremias. Deus rejeitou Jeremias? Não. Isso aqui estava precedendo o cativeiro da Babilônia. Não desprezou Jeremias. Não desprezou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Não desprezou alguns. Esses 3 últimos que eu citei, os 4 últimos, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, por que Deus não rejeitou eles? Já ouvimos tantas vezes. Porque ao chegar na Babilônia, figura de sistema mundano, o que eles fizeram? O que Daniel fez em induzir os seus amigos? Decidiu, colocou no seu coração, ouviu a voz do Senhor e colocou no seu coração, não se contaminar com a oferta do rei da Babilônia, figura de Satanás. Amém, irmãos? Creia sim, é o que eu creio pela palavra, que infelizmente Deus tem rejeitado o seu povo, que estão dentro de templos, que tem o nome de cristão, que cantam, pregam, dançam, mas o que prende eles lá, ou é sabedoria humana, ou é sinal. Querem sinal, não querem crer, não querem crer, não querem a palavra que vem de desencontro com o coração. Toda palavra, eu separei alguns e fui eliminando, seria muita passagem. Salmo 94, vários salmos, irmãos. Todos falam que o coração humano é podre. Os pensamentos do homem é todo o quê? Vaidade. Amém? Vamos continuar lendo? Por que eles foram rejeitados? Não é porque eles fizeram bolos somente. Os bolos que eles fizeram, e veja como é a maioria, eles olham os filhos, os pais e as mães, né? As famílias de Judá,
de toda Judá e de Jerusalém, representação do povo de Deus. Eles fizeram bolos a deusa, chamada de Rainha dos Céus. Tu já ouviu esse nome aí? Rainha dos Céus. E ofereceram libações, sacrifícios, também a quem? Outros deuses, para me provocarem a ira. Essa rainha do céu era chamada de Estar, com I, não Estar, Estar. Era uma deusa babilônica. Mas não foi só para essa. Então a gente às vezes ouve, a rainha do céu, eu sei, a rainha do céu é da outra denominação lá. Né? Os evangélicos não têm a rainha do céu. Não, mas tem outros deuses. A rainha do céu eles não têm mesmo. Amém? Mas tem Mamon. É outro Deus, Mamon é outro Deus. Ou não é outro Deus? Amém. Não tem Mamon? Então se Deus rejeitou o seu povo, os judeus, o primeiro, a qual Jesus diz, olha, Paulo fala em Romanos, cuidado. Aqueles que faziam parte da oliveira verdadeira foram o quê? Rejeitados, cortados. Cuidai vocês que foram enxertados. Eles foram rejeitados por adorarem. Como é que se adorava a Deus naquela época? Deus e deuses. Com ofertas, holocaustos. Conforme o que o Deus pedia. O Deus Mamon pede o quê? Dinheiro. Dinheiro. Então eu chego aqui e digo para ti, olha meu irmão, nessa noite tu dá 100. Quem aqui gostaria? Seja sincero, teu coração, não mente. Quem aqui gostaria de nessa noite ganhar 10 mil reais agora? Oxe, não quer ganhar 10 mil reais? Eu quero. Meu coração quer. Meu coração quer 10 mil reais. Pastor, Deus não quer me dar 10 mil reais? Não, não quer. É o que a palavra diz, Deus não quer vir de acordo com o meu coração. Pastor, como é que eu vou comer então? A palavra fala como é que tu vai comer. Trabalhando. Trabalhando com o suor do teu rosto. É isso. Mas não. O Deus Mamon, para ser adorado, ele tem que trabalhar com dinheiro. Tem outras coisas, tem outros deuses aí, irmãos. É um sincretismo geral. Por isso que se rodopia, por isso que se faz avião. Estão adorando quem? A Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da verdade, o Deus dos apóstolos, a qual Paulo diz, olha, quando ele fala nós, ele não está falando nós todos, ele fala nós os apóstolos. Lá em 2 Coríntios, por isso que ele diz, ó, nós não recebemos o Espírito do mundo, igual esses que estão tentando contaminar vocês. Nós recebemos o Espírito de Deus. Por isso nós pregamos a cruz, a loucura da cruz. O que a cruz pede? Negação. Negar pai, mãe, negar amigos, negar afronta. Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. A cruz pede isso. Fala, Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai, depois eu te sigo. Jesus permitiu? Não. Ele falou, não, quer me seguir, segue. Não quer? Deixa que os mortos enterrem os mortos. E já expliquei, vou explicar só mais uma vez. O velório não estava acontecendo naquele dia, senão Jesus permitiria. Ele falou, Jesus, espere meu pai morrer, aí depois eu vou. Ele falou, não, os mortos enterram os mortos. Vem e me siga. Isso é cruz, irmãos. Eu vou antecipar a característica daquele que ouve a voz de Deus e não do coração. Desde que tu ouviu ou acha que ouviu a voz do Senhor, tu já largou pelo menos uma coisa? Se tu nunca largou nenhuma coisa, tu nunca ouviu a voz do Senhor. Ela tem tentado falar contigo, mas ela não penetrou ainda. Amém? E se tu não tem largado mais, pastor, eu já larguei. Larguei minha timidez e eu me batizei na frente de todo mundo. Legal. Tu parou de largar? Se tu já parou de largar, então tu parou de ouvir a voz. Nós temos que ouvir a voz, irmãos. Aquele que perseverar até o fim, vencerá.
Amém? Aquele que perseverar, aquele que ouvir até o fim, aquele que largar, abandonar, se privar. Ah, é difícil? É claro que é difícil. Mas para os que ouvem não é impossível. Amém, irmãos? Mais difícil, irmãos, é ser povo, é estar dentro e ser rejeitado. Amém? Então cuidado. Qual é a voz que nós vamos dar ouvido? Porque a voz que nós dermos ouvido vai ser aquilo que vai ser gerado para a nossa eternidade. Deus falou: Jeremias, não clama por esse povo, porque eu não te ouvi. Deus deixou de amar? Ontem nós estávamos falando sobre desde o Antigo Testamento e tudo mais, vaso para honra, vaso para desonra. E a irmã perguntou: pastor, mas então cadê o amor de Deus? E nós lemos 1 João, capítulo 5, versículo 12, 13. O amor de Deus é este. Vocês lembram? Qual é o amor de Deus? Que guardamos os seus mandamentos. Mas só pode guardar aquele que tem ouvido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse é o amor de Deus, que foi oferecido para mim e para ti. Esse é o amor de Deus. Nós queremos esse amor? Ou nós queremos o outro amor? O outro amor não é o de Deus, irmãos. O amor que eu não preciso guardar, que eu não preciso obedecer, que eu não preciso ajudar e ser ajudado, que eu não preciso ser suporte, e sim, às vezes, ser suportado, irmãos. Esse é o amor de Deus. O amor sem hipocrisia. Amém? Qual é a voz de Deus? Qual é a voz que temos ouvido? É a de Deus? Onde é que eu parei? Versículo 19. Vamos pular para o 21. Lembrando que não é para sair do contexto, pode ler em casa, só para ganhar um tempinho. 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, o Deus que não perde e não vai perder, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios. Deus falou: olha, pega todas as oferendas de vocês, sabe o que faz com ela? Deus falou: pega todos os holocaustos, sacrifício e coma. Eu não quero. Os holocaustos, sacrifício era para o Senhor. Deus falou: olha, Judá, pega todos os sacrifícios, todos os holocaustos e coma. Sendo educado. Pega tudo isso que vocês têm me oferecido, tudo isso que é dividido, porque não é isso que eu quero. Amém, irmãos? Nós temos que cuidar. Muitas vezes tem um lugar para congregar, tem uma banda para ouvir, tem um pastor para pregar, tem retiro. Às vezes vem camuflar, irmãos, vem camuflar a nossa desobediência. Eles continuavam com o templo, eles continuavam com a lei, com os sacerdotes, com os holocaustos, só não eram aceitos. Amém? Porque eles já estavam divididos, porque levavam holocaustos ao Senhor, sim, cantavam ao Senhor, mas serviam também a outros deuses. É isso que faz com que o Senhor rejeite toda uma nação, toda uma geração. Versículo 22. Olha o que Deus fala: porque eu nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios. Presta atenção. Deus falou: pega os sacrifícios e coma. Porque eu não pedi isso para vocês. Mas lá na lei consta isso ou não? Consta ou não consta a lei mosaica? Né? Nós vimos ontem que é dividida em 3 partes a lei mosaica: os 10 mandamentos, os rituais e as leis cívicas, de homem para homem. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Deus falou: olha, não ordenei coisa alguma para os pais de vocês, mas isto eu ordenei, essa é a minha ordem: dão ouvido, dai ouvidos à minha voz, e eu serei, aí eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês vão bem.
mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram segundo o quê? Os próprios conselhos. No propósito de quem, irmãos? Do diabo? Do coração malvado. E andaram para trás e não diante, e não para diante. Irmãos, a palavra, o obedecer, a fé, ela é o quê? Progressiva. Nós não podemos parar e não podemos retroceder. Em Hebreus o autor diz que aqueles que são da fé, eles não retrocedem. Não retrocedem. Fala dos heróis da fé, fala do exemplo, fala da negação. Ele fala, um foi cerrado, um foi apedrejado, só desgraça. Mas nenhum deles retrocedeu, irmãos. Amém? Os da fé não retrocedem. E esse povo retrocedeu. Para que serviam os holocaustos, irmãos? Para que serviam os holocaustos? Porque Deus disse que não pediu holocausto, mas está escrito na lei. O holocausto, irmão, significava o quê? A obediência. Deus queria a obediência. Deus falou, traz um cordeiro, o melhor de todos. Deus não queria o cordeiro, Deus queria que tu trouxesse o cordeiro. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Lê mosaico. Deus não queria o dinheiro, irmãos. Deus queria a obediência. Era isso que Deus queria, irmãos. A obediência. Deus nunca quis a coisa em si. Deus queria, irmãos, mostrar o seu caráter. Amém? Dá para entender? Deus não quer que tu venha aqui. Deus quer que tu estejas aqui. Deus não quer que tu vá numa igreja, Ele quer que tu sejas a igreja, irmãos. Amém. Amém. Deus não quer que tu carregue nome de crente, Ele quer que tu sejas crente. É isso que o Senhor quer. Deus não quer ritual, irmãos. Deus não quer as coisas que as nossas mãos simplesmente fazem, mas as coisas que saem da vontade dEle. Onde é que eu parei? 25. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, da escravidão, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvido, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. É isso que está escrito na Bíblia ali, cerviz? E fizeram pior ainda do que os seus pais. Alguns acham que os cristãos estão evoluindo, os cristãos estão piorando. Temos o privilégio de ser a geração que vai ser arrebatada. Mas também temos o privilégio de ser a pior geração de todas. Ou não? Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Eu, mais do que ninguém, desde sempre, desde 2011, quando nós começamos a ver algumas coisas diferentes, onde não tinha ninguém que pregava, onde não tinha ninguém que tocava, onde éramos apenas 8 gatos pingados, destruídos, sem fé, sem esperança, sem rumo. Rumo nós tínhamos, na verdade. Revoltados, eu era revoltado pelo menos, com a mentira, com o sistema. Já naquela época, irmãos, eu ficava preocupado. Dizia para minha esposa, será que o Rodrigo não vem? Ela disse, eu acho que não. Acho que ele foi para o balneário. Eu dizia, liga para ele, manda eles vir. O irmão precisa de carona, vamos lá buscar ele. Eu mais do que ninguém incentivo, irmãos, as caronas, buscar e tal. Mas aqui a maioria, se precisasse vir 3 km de bicicleta, ia parar de congregar. Parava de congregar. Se tivesse chovendo, não vinha. Amém, irmãos? Falando besteira, né? Pastor, de novo, o Senhor puxa para a sua brasa, né?
Irmãos, 1 hora de pregação. A minha esposa às vezes fala que é cansativo 1 hora. Né, pastor? Às vezes que Paulo pregava até de madrugada. E nós somos a maior geração de todas. A geração do avivamento. Né? A geração que ri, que imita leão, que imita gato, que voa, que constrói templos milionários, que está na televisão, que vai para a África. Que coisa linda ir para a África. Coisa linda ir para a África. A melhor geração, é a pior de todas, é a nossa, irmãos. É uma geração que o pastor tem que cuidar. Tu sabe do cuidar. Eu tenho que cuidar, eu tenho que analisar, eu tenho que de novo pensar se eu posso dizer, irmão, só aquilo ali, irmão, não estava legal. Irmão, chega no horário, irmão, tem que cuidar para falar, que senão se desvia. Eu tenho que cuidar. Será que a geração de Paulo, irmãos, precisava cobrar horário, Rodrigo? Ah, eu não acredito que precisava, irmãos. Eu não acredito. Amém? Por que disso tudo? Para nos despertar o quão perigoso é o momento que nós vivemos. O quão perigoso é o momento, irmãos, que nós vivemos para darmos ouvido à mentira, ao espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo já está entre nós. Não é o que João escreveu há 2000 anos atrás, quase. Amém? O espírito do anticristo está o quê? Para enganar, para seduzir o povo de Deus. Não vamos endurecer, irmãos, o nosso coração no sentido de ouvir ao Senhor. Vamos inclinar. Aqui quando ele fala a palavra, o que significa serviço? Sabe o que significa? Eu também não sabia. Fica tranquilo, eu fui pesquisar no dicionário. Fala, não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Pior. Está piorando realmente. A cerviz é a cervical, essa parte aqui, ó. Essa é a cerviz da nuca. Bem, todo mundo tem pescoço? Alguns não tem. Essa parte aqui é a cerviz, irmãos. Então nessa parte aqui, ainda que sejam os músculos que fazem com que a cabeça mexa, né? Só que ela é sustentada pela cerviz, por essa parte da coluna cervical. Amém? Então eles endureceram, eles não se prostraram. Então isso aqui tem um significado, a cerviz, irmãos, é alguém que não quer se dobrar a uma autoridade, a qual era de Deus. Como tem cristão que não quer se dobrar. Deus fala, claro que ele fala, ele não falou ali, ó, todos os dias, sem cessar. O que Deus quer dizer? Eu não abandonei meu povo. Amém? Amém. Eu não abandonei meu povo. Irmãos, ainda que seja a última geração de todas, a pior de todas, a última, muitos falsos profetas têm saído, mas Deus continua falando. Deus continua falando. Deus continua falando. Mundo afora, ainda existem os remanescentes. Nós não podemos endurecer a nossa cerviz, irmãos, e não querer se prostrar à autoridade de Deus. Se tu quiser ouvir o Evangelho, tu vai ter que se prostrar à autoridade de Jesus. Nós descemos nas águas do batismo confessando duas coisas. Jesus, ele é o quê? Vou começar pela segunda. Salvador. Mas qual é a primeira? Senhor. Não existe Salvador se ele não for Senhor, irmãos, das nossas vidas. Mas se nós endurecermos, se nós dermos ouvido, nós estamos rejeitando o governo de Cristo. Ezequiel 12:2, 12:1. 12:1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, veio a Ezequiel a palavra do Senhor dizendo, filho do homem que habita no meio da casa rebelde, tem olhos para ver, tem ouvidos para e não ouve. Por que não ouve? Porque a casa é rebelde. Porque a casa é rebelde. Amém, irmãos? Amém. Não haverá desculpa. Vou insistir, eu creio na eleição. Aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, ele chamou. Judá era eleita, casa eleita. Não houve desculpa.
Não haverá desculpa, irmãos. Eu não entendi, não quis. Eu não compreendi, não quis compreender. Se fez, se tornou rebelde. Esse é o motivo. Palavra do Senhor que veio a Ezequiel. Tem ouvidos para ouvir. O que Deus está falando? Tem condição, não é mudo. Não é surdo, perdão. Tem olhos para ver, não é cego. Tem os profetas, tem a palavra. Não, se fizeram o quê? Rebeldes. Preferiram não crer. Preferiram dar ouvido a outras coisas. E essas coisas todas estão dentro do nosso coração. Cuidado, elas não vão sair daí, irmãos. Amém? Elas não vão sair daí. Sabe por que não vai sair? Porque qual era... No que consistia? Está certa a palavra? Glória a Deus, às vezes eu acerto. No que consistia? Gostei. A árvore lá do paraíso que não podia ser comida. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram. Em Adão todos morreram. Amém, irmãos? Onde é que está esse conhecimento do mal? O conhecimento do bem está onde? Onde está o conhecimento do bem? Antes deles comer a árvore, eles tinham conhecimento do quê? Só do bem. O Senhor vinha na viração do dia conversar com o homem no jardim. Eles tinham conhecimento do bem. Eles só tinham experimentado o bem. Eles só tinham desejo, vontade pelo bem. Só tinham sido alimentados daquilo. Mas eles decidiram desobedecer. O homem desobedeceu pela primeira vez. Não foi o diabo que desobedeceu ali. O diabo desobedeceu antes do homem. Por isso que caiu. Ele desobedeceu antes. Ele apenas ofereceu. Ele seduziu e aceitaram. E a vez que eles começaram a conhecer o bem e o mal. O mal, irmãos, esse mal que foi adquirido lá no Éden é o que está dentro do nosso coração, que todos têm. Amém? E é para esse mal que nós nunca vamos deixar de conhecer. Esse conhecer, irmãos, é ter acesso. Esse é o conhecer. Não é conhecer de ficar sabendo, não, é ter acesso. É de fazer parte de ti. Agora aqueles que estão longe do Senhor têm tido acesso ao quê? Só ao mal. Os filhos, a casa eleita, têm conhecimento do bem e do mal. Os rebeldes preferem o mal. Os da fé preferem o bem. Vocês são espertos. Para a gente encerrar, irmãos, para não ser muito longo, Lucas capítulo 6. Acharam? Amém. Lucas capítulo 6, versículo 17. Posso ler? Amém. Glória a Deus. E descendo com eles, parou num lugar plano e também parou um grande número de seus seguidores, eleitos, sorteados. E grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém. Também eram eleitos, né? Segundo Abraão. E da costa marítima de Tiro e de Sidom. Também tinha ímpios. Versículo 18. O que eles vieram fazer ali, irmãos? Leia para mim. Eles vieram para ouvir o Senhor e para serem curados das suas doenças, enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos. E eles eram o quê? Curados. Amém, irmãos? Ouvir a voz do Senhor, irmãos, parar. Ir diante do Senhor e parar diante dele, para ouvir a voz dele, irmãos, nos proporciona cura e libertação. É isso que proporciona. Eles queriam ouvir, serem sarados e serem libertos daquilo que os aprisionava, figura de espírito imundo, aquilo que dominava eles. Te incentivo e me incentivo, irmãos, a parar e ouvir a voz do Senhor. Amém.
o que ela proporciona, irmãos, é incomparável. Dá sim, irmãos, para ser totalmente liberto, totalmente curado. Dá sim para ser uma nova criatura. Desde que o nosso desejo não esteja apenas em ser curado e liberto. Porque não vai existir cura e libertação sem ouvir a voz do Senhor. Versículo 46, desse mesmo capítulo, até o 49. Nesse contexto aqui, irmãos, alguns versículos antes, né, Jesus está dizendo, se tu amas só quem te ama, grande coisa. Os pecadores também fazem isso. Se tu empresta só para quem vai te devolver, os pecadores também fazem isso. Se tu perdoa só quem merece, eles também fazem isso. E depois ele entra num outro campo. Não julgais para não ser julgado. Ele fala, olha, se tu repara no erro do teu irmão, tendo erro maior ainda, se tu repara no erro do teu irmão, tendo erro maior ainda, tu é o quê? Um hipócrita. E tu és mais uma coisa. Tu és um incapaz, incapacitado de ajudar ele. O que é pior? Pior do que ser um hipócrita é estar incapacitado de poder ajudar teu irmão. Está ali nos versículos 40 ou 44, 42. Jesus falou, olha, hipócrita, que julga, que não deveria julgar. Quem é que deve julgar? Deus, o juiz. Eu devo fazer o quê então? E daí tem esse engano também na igreja, né? Principalmente se for o pastor, né? Se o pastor errar, não julga e não toca, porque aí de quem tocar no ungido do Senhor. Onde é que está escrito isso? Eu nunca li. Tocaram no ungido do Senhor Jesus. E alguns que tocaram nele, a Bíblia diz que se converteram. Se salvaram. Paulo tocava nos ungidos, o Saulo. Não tocava nos ungidos? Deus matou ele? Não, salvou ele. A Bíblia diz que se vê em pecado, o que tem que fazer? Chamar na frente de todo mundo para servir de exemplo. Agora tenta fazer isso no lugar onde se ouve a voz do coração. Eles vão expulsar o teu demônio, mas não é orando. É a pau. Amém? Né? Hipócritas. Jesus falou, olha, tira a trave do teu olho e faz aquilo que é para tu fazer. Deus é o que vai julgar. Se o teu irmão não corresponder, Deus vai julgar. Deus vai julgar e com juízo, com justiça. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Qual é o papel do cristão? Começa com A e termina com R. Ajudar. Não é o que Jesus falou? Ele falou, hipócrita, tira a trave e daí sim, ajuda o teu irmão a tirar o cisco. O não julgar, tem gente que acha assim, o não julgar é ver os meninos fazer errado e não me meter. Não, é ele Deus. Como ele Deus, se ele não está conseguindo ouvir a voz de Deus, enxergar? Eu sou hipócrita, eu acho que eu ouço e me faço omisso e somente julgo. E julgo. Digo, como é que os meninos estão fazendo isso de novo? Como é que tu está julgando de novo e ainda não começou a ajudar? Porque também não está ouvindo a voz do Senhor, irmãos. Olha como é sério não ouvir a voz do Senhor. Nos tornamos hipócritas, nos tornamos omissos. E voltando um pouquinho, aí tu não come algumas coisas, tu não faz algumas coisas porque tu acha que vai te contaminar. O que te contamina é isso. É isso que contamina o olho. Amém? Eu vi um vídeo essa semana, alguns podem não acreditar. E eu fiquei envergonhado e não consegui mais assistir. Envergonhado pelo cidadão. Sabe qual é o nome dele? Tem gente que gosta dele, eu já gostei um dia. Pastor Silas Malafaia. Chamando o Lula de ladrão. O Lula é ladrão? É ladrão. O maior ladrão que já existiu no Brasil. O maior chefe de quadrilha. O Lula é ladrão. Ele falou, o Lula é um ladrão, o Lula ficou rico. Por que o Lula é ladrão? Ele falou, ele chegou à conclusão, o Lula é ladrão porque ele ficou rico. É uma constatação. Mas até onde eu sei, o Malafaia não nasceu rico. E até onde eu sei, ele não trabalha, ele é pastor. E a Bíblia diz de graça receber, de graça dar. Aí diz, pastor, ele vende livro. Aqui, ó. O Lula faz palestra. Não dá para acreditar que o Lula ficou rico fazendo palestra? Não dá, só otário. Me desculpa se alguém aqui é petista, acredita. Me desculpa pela colocação.
Mas tem que ser burro para acreditar que o Lula ficou milionário fazendo palestra. Foi roubando. E não dá para acreditar, irmãos, que o Malafaia tem avião. Irmãos, para ter um avião, vocês têm noção que não é um helicóptero, é um avião. É avião. Vocês sabem que a noção de ser colocado entre os homens mais ricos do Brasil? Ele ficou rico, sabe como, Malafaia? Roubando. Roubando. Dizendo que Deus mandou trazer dinheiro. E se você vai enriquecer. Isso é roubo. O Lula tem um cisco no olho. Porque é servo das trevas. E esse que já foi um dia, porque já não é mais servo de Deus, tem uma trave enorme. Pode não acreditar, eu fiquei envergonhado. Eu falei, como é que um ladrão tem coragem de passar essa vergonha? Porque ele é um ladrão. Ele é o quê? Um ladrão e um ladrão. Por enquanto ainda dá para falar, daqui a um tempo não vai dar para falar. E sabe o que eu vou fazer, irmãos? Me cobre. Me cobre quando não puder mais falar. Eu vou continuar falando. O dia que não puder mais falar, irmãos, eu vou continuar falando. Porque se eu parar de falar, se tu parar de falar, se tu parar de crer no que eu tenho falado, tu não será um remanescente, tu será um rejeitado. Porque a melhor de todas as gerações, a qual nós olhamos e sentimos nostalgia, saudade, inveja, ainda que não exista inveja boa, eles não pararam de falar, irmãos. Alguns nunca foram para o Coliseu, mas alguns foram. Alguns não foram porque não foram encontrados. Porque se fossem encontrados, irmãos, eles não se calariam ao sistema do anticristo, a Babilônia, que um dia vai cair. Está lá em Apocalipse. Um dia ela vai cair, mas ela ainda não caiu. Hipócrita, irmão. Chamando Lula de ladrão. O mais ladrão está na quantidade do que roubou? Ou está na quantidade do conhecimento? Qual foi a oferta que mais agradou ao Senhor? Não foi a da viúva com moedas? Viúva. Irmãos, viúva na nação de Israel era ninguém. Já era ruim ser mulher. Pior ainda ser viúva. Não tinha nada. O pouquinho que ela tinha, ela deu. Amém, irmãos? É a quantidade que importa para o Senhor? Não. É o conhecimento. Aquela mulher conhecia. Ela conhecia que esse desprendimento agradava o Senhor. Que sinceridade agradava o Senhor. Isso é hipocrisia. Acusar quem é menos pior que tu. Porque não tem o conhecimento que tu tens. Vamos despertar, irmãos. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos começar a ouvir a voz de Deus. E parar de ouvir a voz do nosso coração. Eu vou insistir. A maldade, irmãos, tem tanta maldade dentro do meu coração. Tanta maldade dentro do meu coração. Meu coração está louco para se irar várias vezes. Amém? Ele continua querendo se irar. Ele continua querendo fazer as coisas erradas. Eu só não posso endurecer minha cerviz. Eu tenho que continuar prostrado ao Senhor dos Senhores. Amém? Versículo 46 eu vou ler, até o 49 encerramos. Jesus fala assim, todo esse contexto pequeno que eu falei. Por que vocês me chamam Senhor e Senhor, e não fazem o que eu falo, digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, vê que tudo se resumiu hoje no ouvir ao Senhor. Qualquer que venha até mim. E quem é que vem até o Senhor mesmo? Aqueles que, vou ajudar vocês, aqueles que Ele amou e chamou. Ele falou, ninguém pode vir até mim se o Pai não. Presta atenção. Tu não foi porque tu ouviu. Não, tu não ouviu. Tu primeiro foi. Aí depois que tu foi, porque Ele te amou, é graça, irmãos. Eu não estou aqui pregando que não é graça. Continua sendo graça. Ainda que eu tenho que ouvir, me desprender e me negar. Aqueles que vêm até mim, veio de graça. Aí agora é ganhar esse presente. Tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para sentir. Esses que vêm até mim e ouvem as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante.
Esses que ouvem e guardam é semelhante a um homem que edificou a sua casa. Os mira pedreiro, vai entender esse negócio. Cavou, abriu um buraco bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, tem cristão que acha que não vai passar por enchente, por tempestade, por vento, né? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que porque está com Jesus não pode mais vir nada errado. Vai continuar vindo, irmãos. E como vai vir? Agora depende de onde é que tu alicerçou a tua casa, a tua fé, a tua morada, a tua expectativa. Os discípulos estavam no barquinho com Jesus, vontade de não parar, irmãos. Estavam no barquinho com Jesus, e Jesus estava o quê? Dormindo. Ele já sabia que havia tempestade, ele falou, vou fazer quando eu estou dormindo. Vamos ver onde é que eles têm alicerçado a casa deles. Será que eles confiam? Será que eles confiam que eles estão no barco com alguém que desceu do céu por amor? Eles ainda não criam. Mas a palavra é progressiva, Jesus não desistiu deles. Falaram, Senhor, acorda, Senhor. Acorda por quê? Por quê? Porque está acabando o mundo, tu não se importa que nós morramos? Tu não se importa, Jesus, que nós morramos? Amém, irmãos? Onde é que temos alicerçado? É na rocha? Vai continuar vindo tempestade, vai continuando vindo enchente, tu vai continuar perdendo, tu vai ganhar também. Mas o que ouve a palavra, só ouve quem? Vem. Só ouve quem? Vem. Amém? Mas pode ser rebelde. Mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra. E sem alicerce, a qual vem e bate com ímpeto a corrente e logo cai. E foi grande a ruína daquela casa. Amém, irmãos? Esse que veio até o Senhor, esse que foi eleito pelo Senhor, ouviu a voz do Senhor, irmãos. Só que a sua casa não foi fortalecida na rocha. Qual é o Senhor? A rocha é Jesus, Jesus é a palavra é Deus. Por que será que fala de grande ruína? A Bíblia diz que haverá ruína sobre todos os que não crerem, sim ou não? Só que Jesus falou que Cafarnaum, por exemplo, seria mais condenada, teria uma ruína ainda maior do que Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não ouviu, não contemplou Jesus. Cafarnaum contemplou e não creu. Os outros não creram porque não ouviram. Esses creram, não creram porque endureceram seus corações. Haverá ainda maior ruína. Amém, irmãos? Era essa palavra que o Senhor tinha para nos confrontar nessa noite. É essa voz do Senhor, irmãos. Pastor, como é que nós vamos conseguir fazer isso tudo? Juntos, ouvindo a voz do Senhor. Tem que ter esse sentimento de inconformismo, irmãos, com o que está lá fora. Agora eu vou mais além. Agora é pior. Irmãos, tem que haver um inconformismo no que está aqui dentro dessas quatro paredes de hoje, dessa congregação específica aqui. Amém? Lá de fora está mais fácil para ficar inconformado. Vamos se inconformar, vamos ficar inconformados. Não vamos, irmãos, tomar a forma, irmãos. Não vamos deixar com que isso seja, crer que é isso que Deus tem. Amém? Vamos permitir que gere sim o inconformismo, irmãos. Que a palavra continue vindo contra os princípios do nosso coração. É assim que nós conseguiremos. Amém? Nós somos um corpo. Um sofre, todos sofrem. Um se alegra, todos se alegram. Amém? Eu espero sim que tu possa, porque é através da fé que tu ouve. Se tu não acreditou em nada, irmãos, tu não ouviu nada. Os teus ouvidos ouviram, mas tu não ouviu nada. É na fé que nós ouvimos a voz de Deus. Amém?